Estádio Ferreirão, em Iporá. O Iporá venceu o Vila Nova por 2-0. Gols marcados por Regis Potiguar e também por Douglas Silva. Agora, opinião de Evandro Gomes. Evandro, a vitória do Iporá diante do Vila Nova foi justa? Com todas as letras maiúsculas. Melhor time desde o final do primeiro tempo, hora nenhuma. O Vila Nova perturbou o time do Iporá. O Clériston pode tirar a camisa dele e guardar para o próximo jogo, porque não suou. Quer dizer, um jogo em que o time do Vila, apesar de ter terminado a partida com seus atacantes considerados titulares, né? Vitor Andrade, o Jean saiu, mas tudo bem, estava lá no jogo. Vitor Andrade, Cleiton, Rubens, só não tinha o Mateuzinho. O Vila Nova não perturbou o time do Iporá hora nenhuma. O time foi lento, o time se achou em campo, porque tinha goleado aqui por 5-0, vinha de 2 vitórias, ganhou do Atlético. Então, o jogador entra em campo se achando. Não, Iporá ganhando de 5-0, a gente ganha aqui do jeito que quiser. O próprio treinador do Vila pensou assim, e se deu mal. Eu não vou condená-lo pelo fato de ter experimentado os jogadores, mas achei que o Vila jogou de uma forma tão errada que hora nenhuma se achou em campo. Iporá foi determinado, o Iporá jogou como deveria jogar um time que estava humilhado pela goleada de 5-0 e que está desesperado com a corda no pescoço para não cair para a segunda divisão. Então eu tenho que ressaltar o mérito do time do Iporá. Com a mudança do técnico, o time foi guerreiro e foi uma vitória super merecida. Evandro, e para você, quais foram os melhores jogadores do Vila Nova, se é que houveram esses jogadores, se é que houve esse tipo de jogador, o melhor em campo, quem você destacaria e quais foram os piores, Evandro? Eu não gosto de falar de piores, porque o time do Vila num todo foi pior do que a gente imaginava. Eu vi assim, pelo menos lutando muito pelo Bambu, apesar das limitações técnicas que tem, ele não deixou de correr, de tomar, de dividir. Os jogadores saíram das divididas. Mas assim, um jogador que foi terrivelmente mal foi o Ricardo Lima, camisa número 4 do Vila Nova. Ele errou no primeiro gol que foi anulado do Iporá. No primeiro gol que validou 1 minuto do segundo tempo, ele não pulou, não saiu uma gilete do chão, o jogador pulou atrás dele, livre. Caiu umas 2 vezes ali quando tentava dividir. Parecia assim, um jogador cansado em campo. Então, acho que ele também, do lado esquerdo, muito parado, Bruno Colas, que é um jogador experiente, né? Ninguém foi bem, não. Ninguém, absolutamente ninguém. O time do Vila hoje foi tudo aquilo que não deve ser um time que costumeiramente joga com determinação ou com raça, que é a marca do Vila Nova. Pode faltar técnica, mas raça não falta. E hoje não teve técnica. Hora nenhuma apareceu a raça. O resultado só poderia ser esse. E o que esperar, Evandro Gomes, dessa semana do Vila Nova, que tem pela frente a Aparecidense na quarta-feira e o Atlético Goianiense no sábado lá no Acioli, Evandro? 2 jogos difíceis, creio que vai jogar muito mais determinado contra a Aparecidense, até porque viu que a coisa apertou com a derrota de hoje. Se você não jogar botando a chuteira mesmo para valer, botando o bumbum no chão, você não ganha. Quando você não tem técnica, não tem vontade, não tem expulsão, não ganha. Eu acho que contra a Aparecidense fará outro jogo. Vão voltar todos os titulares, pode melhorar um pouco o time do Vila, né? Pode melhorar, tem uma tendência boa. Agora, contra o Atlético, esquece. O Atlético vai fazer o jogo da vida dele para se recuperar da derrota que sofreu para o Vila Nova no Oba por 3-2. E diga-se de passagem, o Atlético jogou com um jogador a menos desde 34 do primeiro tempo, sem o seu principal jogador, o Marlon Freitas. E assim mesmo ainda chegou a dar trabalho. Quando empatou o jogo 1-1, quando fez 3-2, tinha tempo para aquilo, o Vila sofreu sufoco ainda do time do Atlético. Mas ganhou. O importante é que ganhou. E contra o Iporá, é melhor ninguém esquecer que, apesar dos 5-0, o maior destaque da partida foi o goleiro do Vila Nova, Giorgemi, que praticou defesas milagrosas, que o resultado poderia ter sido outro. Até de vitória para o Vila, mas não de 5-0 como foi.
Muito bem, resultado final: Iporá 2, Vila Nova 0. Primeira vitória do Iporá no Goianão 2022 e o Vila Nova agora se prepara para uma semana com jogos complicados. Na quarta-feira, no Anésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova enfrenta a Aparecidense e no sábado, jogando no estádio Antônio Ascioli, o clássico diante do Atlético.